amigos, que Deus ilumine a sua vida, que o Espírito Santo ele te fortaleça. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, que Ele dê forças para que você possa continuar a sua jornada, a sua missão com Deus. Todos nós aqui neste mundo, nós temos uma missão. E Deus, minha amiga e meu amigo, é que nos dá a unção, o poder, a força para cumprirmos a nossa missão. Eu gostaria hoje de chamar a atenção de você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que é um homem de Deus? O que é uma mulher de Deus? São pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que Deus ele tem intimidade com essa pessoa. Deus fala com ela. Deus ele dá a essa pessoa a direção dele. Deus ele mostra, né? A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos aquilo que ele deseja fazer. Então, eu gostaria de chamar a atenção de você que é um homem de Deus. Você que é um homem de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para você tomar cuidado. Você homem de Deus, você mulher de Deus, com o profeta velho. Quando se fala de profeta velho, as pessoas acham que é aquele profeta, né, velhinho, não. São pessoas, profetas, que no passado Deus até usou. Eles até foram usados por Deus. Mas em algum momento da sua vida, Deus parou de usar esse profeta. Mas ele ainda se considera profeta. Ele ainda se considera, né, um homem de Deus. Ele ainda acha que Deus fala através dele. Só, minha amiga e meu amigo, que esses tais profetas, eles são perigosos. É isso mesmo que eu estou falando para você, que é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você que é um cristão que no dia a dia tem recebido a direção de Deus. Deus ele te dá uma palavra, Deus te dá uma ordenança, mas esses tais profetas velhos, eles têm, né, eles têm sido usados pelo diabo, essa é a palavra certa, para tentar desviar aquele que anda na presença de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 13, o texto é um pouquinho grande, eu vou procurar ler rápido, para nós não demorarmos muito. 1 Reis, capítulo 13, fala assim um texto, vou ler do versículo 1 em diante. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e derramarás a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus
secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, em primeiro lugar, aqui o que eu quero que você entenda é que Deus, ele manda esse homem de Deus, ele ir a Betel, para levar uma profecia, uma palavra. O povo de Betel, o rei de Betel, eles não estavam respeitando o altar de Deus. Eles estavam abusando. E quando o homem de Deus dá a mensagem, entrega a mensagem que Deus mandou, o rei manda prendê-lo. O rei falou no versículo 4: tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas quando ele estendeu a mão dele ficou toda dura. A mão dele não se curvou mais. Ele não conseguiu mais mexer com a mão. Minha amiga, meu amigo, isso aqui é apenas uma observação para todos. Ainda bem que nós vivemos na graça de Deus, né? Porque se nós vivêssemos como era nessa época aqui, quantas pessoas que a língua dela iria ficar presa no céu da boca e nunca mais ela falaria palavra nenhuma enquanto ela não se arrependesse. Porque como tem pessoas que falam besteira. Às vezes a gente dá uma palavra de Deus, às vezes a gente passa uma mensagem de Deus, e pessoas que realmente elas não compreendem, elas não têm nada de Deus e falam tanta besteira. A sorte dessas pessoas é que nós vivemos na graça de Deus. Que se fosse na época desse profeta aqui, na lei, a língua de muitas pessoas hoje ficaria presa no céu da boca, e enquanto elas não se arrependessem, elas não voltariam a falar mais. Veja que esse rei aqui, a mão dele ficou dura, e ele diz assim: então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do rei, e a mão do rei lhe recolheu e ficou como dantes. Então Deus manda esse homem de Deus ir à cidade de Betel. Só que no versículo 11 diz assim: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-lhe ao seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardar-me um jumento. Abordaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: és tu o homem de Deus que viera de Judá? Ele respondeu: eu mesmo.
Então lhe diz: vem comigo à casa e come comigo. Porém ele diz: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo desse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde quer que foste. Uma coisa que todos nós, homens de Deus, devemos aprender, meu amigo e minha amiga, é obedecermos à voz de Deus. Veja que Deus falou para esse servo dele aqui o seguinte: ó, você vai para tal lugar, mas ó, você não vai comer pão lá, você não vai beber água e também você não vai voltar pelo mesmo caminho. Então o homem de Deus tinha essa palavra de Deus. Mas aí apareceu esse profeta velho. Veja você que o homem de Deus saiu de Judá por ordem do Senhor, por ordem de Deus, e foi a Betel. Lá tinha um profeta, mas Deus já não estava mais usando esse profeta. Era um profeta velho, era um profeta que tinha perdido o temor, tinha perdido a visão. Era um profeta que Deus já não podia mais contar com ele. Talvez no passado Deus usou muito ele. Quantas pessoas hoje que no passado foram uma bênção nas mãos de Deus? Quantas pessoas que no passado, quantos pastores, quantos homens de Deus que Deus usou grandemente, mas hoje Deus não usa mais. Deus já não conta mais com essa pessoa, mas ele se considera pastor, ele se considera homem de Deus. Só que existe homens de Deus e homens de Deus. Esse profeta velho aqui, ele não era um homem de Deus. Ele achava que ele era. Porque veja você, versículo 18 diz assim, ó: tornou-lhe ele, também, o profeta velho, tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. A Bíblia fala assim: porém, mentiu. Ou seja, esse profeta velho, ele mentiu para o homem de Deus, dizendo que o anjo de Deus havia falado com ele, que o homem de Deus teria que voltar, ir na casa lá do profeta velho, comer, beber e voltar pelo caminho. Aí diz o texto, versículo 19: então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, aguardou para ele o jumento. Foi, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar no caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Minha amiga e meu amigo, quero despertar você a tomar cuidado com o profeta velho. Presta atenção se Deus tem te dado uma palavra no teu coração.
se você tem caminhado, sabe, segundo a palavra de Deus, cuidado com os profetas velhos, os profetas mentirosos. Veja que esse profeta velho aqui estava em Betel, mas Deus não estava usando mais ele. Há muitas e muitos profetas por aí, há muitos e muitos pastores, bispos, apóstolos, que Deus não está usando mais. Mas eles estão dizendo aí, não, sou homem de Deus, não, eu sou de Deus, Deus me deu essa missão, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, quando na verdade Deus não deu nada. Mas qual é a função dele? Por que eles estão sendo usados? Estão sendo usados pelo diabo para desviar, para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela pessoa que está caminhando no caminho certo, que está seguindo, que tem recebido a direção de Deus, entendeu? Esses profetas velhos estão sendo usados pelo diabo para desviar você do caminho de Deus. Veja que esse homem de Deus aqui, ele deixou de dar ouvido à voz de Deus. Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus. E no momento que eles estavam ali na mesa, Deus agora usa o profeta velho. Agora Deus usa o profeta velho. E Deus diz assim, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão e nem beberás água. Teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. Quer dizer, aí veio um leão e matou o homem de Deus. Cuidado, minha amiga e meu amigo. Há muitos profetas velhos aí usados pelo diabo para matarem homens de Deus, mulheres de Deus. Vigie a sua vida. Se Deus, Ele te chamou, se Deus te ungiu para você seguir em frente, pregar a palavra dEle, levar o que Ele quer que você leve, não fique dando ouvido a profeta que Deus não está usando mais. Betel estava lá e tinha um profeta, mas Deus não podia contar com ele. Então Deus pega um profeta lá de Judá, um homem de Deus, e manda lá a Betel. E quando esse profeta velho fica sabendo, vai lá e vem com aquela conversa, conforme ele disse assim, tornou-lhes, versículo 18, tornou-lhes também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Quer dizer, ele mentiu, Deus não falou nada com ele. E muitas pessoas estão caindo em ciladas do diabo. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, vigie. Porque o fim de uma pessoa desobediente, rebelde à palavra de Deus é a morte. É a morte, é o sofrimento. E Satanás tem usado muitos e muitos profetas velhos, pessoas sem visão, pessoas que perderam a visão de Deus, perderam o amor de Deus, perderam a compaixão pelas almas, perdeu, sabe, a direção de Deus. Mas elas se acham ainda de Deus. Ela diz, não, eu sou de Deus, Deus falou comigo, o anjo de Deus falou comigo. E tenta desviar aqueles que são de Deus. Quero orar por você, para que Deus te proteja, Deus te guarde, para que você não caia em ciladas do diabo, para que você não caia nas mãos de profetas velhos. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós. Pai querido, toma nas tuas mãos a vida de cada servo do Senhor, de cada filho, cada filha do Senhor, de pessoas que te amam de verdade, meu Pai, de pessoas que têm compromisso com a tua palavra, meu Deus, de pessoas que temem a palavra do Senhor. Ah, meu Deus querido e amado,
que o Senhor possa nos livrar de toda cilada do maligno. Pai, que o Senhor nos guarde, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que não venhamos, meu Pai, a cairmos nas ciladas de Satanás. Querido Deus, eu oro em favor de todas as denominações deste mundo. Aonde há uma denominação que prega a Tua palavra, que prega, meu Deus, a verdade que é a palavra do Senhor, porque a verdade, a única verdade é a palavra do Senhor, não o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem é a verdade dele, não do Senhor. Então, meu Deus, abençoa o Teu povo. Pai, proteja a Tua igreja, fortalece aqueles que estão fracos na fé. Meu Deus, tira toda dúvida, tira todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão que estiver tentando destruir a vida dessa pessoa. Pai querido, em Tuas mãos eu coloco o povo aqui da comunidade evangélica Ponto de Fé. Abençoa os membros, os participantes, aqueles que são ofertantes, dizimistas, aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, com o aluguel da igreja. Sim, que tem sido, meu Pai, uma coluna na Tua casa. Prospera, abra as portas para cada um deles. Abençoe os meus familiares, abençoe os meus entes queridos, os familiares da minha esposa, os familiares do Teu povo, meu Pai. Querido Deus, eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que o Espírito Santo abençoou sua vida. Vigie para que você não caia nas ciladas do profeta velho. Agora, que Deus abençoe você e não se esqueça, se você deseja ser um patrocinador, se você deseja nos ajudar com a sua oferta ou com o seu dízimo, no final desse vídeo nós temos aí a conta da igreja, o banco. Faça a sua oferta e que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, prospere você, abra as portas para você e não te deixe faltar nada. Deus abençoe a todos e até a próxima.